Fala, fiel torcida! Eu sou o Cauã e hoje irei fazer o pós-jogo entre Corinthians e Novo Horizontino, jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, em que o Corinthians conseguiu sair classificado e está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Um jogo que, na minha visão, um pouco preocupante na parte do Corinthians. Não consigo ainda entender um estilo de jogo do Dorival, o que ele pretende fazer com a equipe. Eu sei que ele ainda não teve a oportunidade de ter todos do elenco de fato à sua disposição. No caso do Garro, por exemplo, que ele nunca conseguiu utilizar. O Memphis, que está machucado e provavelmente volte no próximo jogo. Mateuzinho também, que acabou se machucando. E isso acaba diminuindo um pouco a qualidade da equipe, porque o Corinthians não tem um dos melhores elencos. É um elenco muito bom, mas assim, é um elenco que se você tira um titular e coloca um jogador que está no banco, um jogador que tem ali no elenco, dá uma caída de qualidade. Isso é fato. Isso precisa ser dito, eu acredito que todo mundo saiba. Mas são 7 jogos já do Dorival e a minha sensação é que a equipe acaba regredindo, né? Comparado à equipe que estava com o Ramon. Eu sei que o Ramon ele teve 8 meses de trabalho, né? E querendo ou não, o fim de 2024 do Ramon e até o fim do Paulista deste ano, o Ramon estava indo muito bem. E depois que o time começou a cair um pouco de rendimento. O Dorival tem apenas 7 jogos, a gente precisa ter paciência, mas tem alguns pontos específicos que não dá para entender e que a gente vai comentar no pós-jogo. Bom, começando pela escalação, o Dorival mandou a campo Hugo Neneca no gol, Félix Torres na lateral direita, e isso é na minha visão, um recado pro Maná, para ele perceber que nem mesmo quando tem o Mateuzinho, ele é a primeira opção do Dorival, pelo menos por agora. Até porque é o segundo jogo seguido do Félix de lateral e o Félix está indo muito bem na posição que não é a dele, né? Então o Maná tem que começar a se preocupar, porque se ele realmente quer um espaço no elenco, quer um espaço no time, principalmente quando o Mateuzinho não estiver disponível, ele vai ter que melhorar, ele vai ter que se soltar, vai ter que voltar um pouco daquele Léo Maná que era da base. Mas eu acredito que o Léo Maná ele precisa realmente de rodagem. Ele tem que ser emprestado, tem que fazer algo para ver se realmente vai, porque no Corinthians ele já teve bastante oportunidade e não conseguiu aproveitar nenhuma delas. André Ramalho e Kaká, mantendo a zaga que ele tá desde o começo que ele chegou. O Anguilhere na lateral esquerda. E aí o meio de campo ele foi com Maicon, Ranielli, Igor Coronado, Breno Bidon e no ataque Romero e Yuri. A escalação em si eu não acho ruim, né? Pelas peças que ele escolheu, pelo time mesmo, eu não achei ruim. A minha única preocupação, de fato, era ele repetir a mesma forma de jogar que foi contra o Santos, porque o Corinthians jogou muito mal contra o Santos. Conseguiu o placar? Conseguiu o placar, conseguiu os 3 pontos. Muito importante, aliás, esses 3 pontos. Muito importante para o time, num contexto geral, vencer um clássico. Porém, jogou mal, isso precisa ser dito. O Corinthians não foi bem contra o Santos. Porém, como ele escalou o Romero, eu imaginei, bom, beleza, Dorival vai voltar naquele 4-4-2 losango que ele falou que gosta de utilizar, principalmente por ter a entrada do Romero, né? No jogo contra o Santos era o Carrilho, né? Então a gente tinha 5 jogadores no meio-campo, agora teoricamente teria 4 jogadores no meio-campo e 2 atacantes. Mas já de início do primeiro tempo e do jogo em si, já dá para perceber que não foi assim que ele esquematizou a equipe. E isso que acaba dando uma irritação, pelo menos na minha parte. Porque ele sabe que o Corinthians não foi bem, ele tem essa noção, não é possível. Ele sabe que o Corinthians não foi bem contra o Santos, principalmente no primeiro tempo. Um primeiro tempo muito ruim. E isso volta a acontecer de novo contra o Novo Horizontino. E pior, a equipe do Novo Horizontino é uma equipe inferior à equipe do Santos. Eu sei que o Corinthians estava com um gol de vantagem por ter vencido fora de casa contra o Novo Horizontino no primeiro jogo, porém, a gente está jogando em casa contra a equipe do Novo Horizontino, que é uma equipe de Série B. A gente precisa propor jogo, a gente precisa pressionar. Então, independente se tá 1-0 pra gente no placar agregado, o Corinthians tem que realmente fazer o seu jogo e matar a partida o quanto antes, porque Copa do Brasil é um campeonato muito perigoso. A gente tá vendo times de Série A sendo eliminados para equipes de Série B e Série C. E o Corinthians não pode brincar com isso, né?
E um primeiro tempo muito ruim do Corinthians, de verdade, um primeiro tempo apático. O Corinthians que não sofre defensivamente, o Hugo precisou fazer algumas defesas, mas não sofre defensivamente, porém não consegue criar. O Yuri se sente muito sozinho nesse estilo de jogo que o Dorival tá fazendo. O Romero tava na equipe, mas o Romero tava jogando aberto na ponta direita, assim como o Carrilho jogou no jogo contra o Santos. E o Yuri totalmente sozinho na parte do ataque. E o Corinthians não consegue ter criação, é muita bola tocando para trás, muito toque para trás. É um jogo muito feio, um jogo chato. Mesmo com o Coronado ali, não tem criação. E eu não vejo isso como culpa do Coronado. Eu vejo isso como culpa do Dorival em si, pela maneira que ele está colocando o time para jogar, pelo esquema que ele está utilizando. E aí, é bom até mesmo fazer esse vídeo pós coletiva do Dorival, porque não dá para entender o porquê que ele continua insistindo nessa escalação e nesse estilo de jogo. Lembrando que eu não acho a escalação ruim por conta das peças. Eu acho a escalação ruim pela forma que ele coloca esses jogadores para jogar. E aí ele fala que ele está buscando um equilíbrio, que eles estão conseguindo um equilíbrio defensivo, justamente porque o Dorival fez 7 jogos, o Corinthians não levou gol em 4, parece. E aí, realmente, a defesa não tá sofrendo, não tô falando que é a melhor defesa do Brasil agora, nem tá longe disso, tem que arrumar ainda, mas não sofre defensivamente, isso é verdade. O Corinthians defensivamente não vem sofrendo. Tanto nesse jogo quanto no jogo passado, o Corinthians não sofreu defensivamente. Mas o problema é que o Corinthians não cria. E ele comenta sobre isso na coletiva. Ele fala que eles estão buscando um equilíbrio defensivamente, que já vem acontecendo, pelo fato da equipe não estar tomando gols, que era uma preocupação do Dorival quando ele chegou, porque a equipe vinha tomando gol todo jogo, e precisa de um equilíbrio no ataque. E ele comenta também que a falta do Garro e do Memphis é algo que acaba impactando nisso, e quando eles voltarem vai ter uma melhora significativa pela qualidade que tem os dois jogadores. Mas assim, o Corinthians de fato não cria. Não tem ninguém ali. O Coronado, que é para ser esse cara de criatividade, de criação, para ajudar o Yuri e teoricamente o Romero também no ataque, o Coronado ele estava jogando na esquerda. Porém, o Coronado ele tem a opção de ficar flutuando ali na zona de ataque. Só que nessa do Coronado ficar flutuando, muitas vezes ele fica distante do jogo. Muitas vezes ele desaparece do jogo. Porque assim, eu entendo, o Coronado mesmo já falou que gosta de jogar na ponta esquerda, trazendo por dentro, ok, se colocar ele na posição, se é a melhor opção no momento, ó, tudo bem. Mas eu tô falando assim, o Coronado precisa ser aquele cara que vai ficar atrás dos dois atacantes. Ele é o cara que tem o passe refinado. Ele é o cara que é um pouco mais inteligente, tem mais qualidade técnica do que os outros volantes que estão no time. Então ele precisa estar ali para ajudar os atacantes, para ter criatividade, para ter um chute de fora da área, assim como é com o Garro quando ele está no time. Só que do jeito que está colocando o cara, ele não consegue fazer isso. Aí o Romero aberto novamente na ponta, o Romero não dá mais para fazer essa posição, o Romero não tem velocidade mais que ele tinha quando ele veio pro Corinthians em 2017. Ele não tem mais aquela velocidade. O Romero é um cara para jogar por dentro, junto com o Yuri. Não é a mesma qualidade que o Memphis, não é, mas é aquela posição. O Corinthians tem que manter essa formação de 4-4-2. Porque mudando, dá para ver que a equipe está muito perdida. E na minha visão, o que o Dorival está pretendendo com essa escalação e com essa maneira de jogar é de fato isso: priorizar a defesa, o time não sofrer defensivamente e ter uma ou duas oportunidades para matar o jogo. Gosto desse tipo de jogo? Não gosto. Acho que a equipe do Corinthians tem muita qualidade para ficar jogando dessa forma. Mas, até a parada do Mundial, acredito que o Dorival vai jogar dessa forma todos os jogos. Porque ele tá vendo que a equipe tá mal, mas tá dando resultado. E aí nessa parada no Mundial, que a equipe vai ficar um mês parada, só treinando, aí sim ele vai conseguir propor o estilo de jogo dele, vai achar a melhor escalação possível pro Corinthians, pensando que todos os jogadores estarão disponíveis também, né? A volta do Garro, a volta do Memphis, a volta do Mateuzinho, que são jogadores importantes. E aí sim acredito que vai poder criticar de fato o trabalho do Dorival Júnior. Não que não possa criticar agora, pode, mas na minha visão é isso. O Dorival ele tá focando mais na defesa para o Corinthians não sofrer gols e matando o jogo em uma ou duas oportunidades, que foi o que aconteceu tanto no jogo do Santos quanto nesse jogo contra o Novo Horizontino. Mas, resumidamente,
um primeiro tempo muito apático, um primeiro tempo muito fraco do Corinthians, em que não teve muitas oportunidades, e isso preocupa pelo fato da qualidade da equipe do Novo Horizontino. É uma equipe muito inferior à equipe do Corinthians. Então a equipe do Corinthians era para ter ganho, se jogasse de uma maneira mais ofensiva, ter ganho de uns 2-3-0 ali do Novo Horizontino de uma maneira muito tranquila. Porque o Novo Horizontino, mesmo o Corinthians não tendo essa criação durante esse primeiro tempo, também não conseguiu preocupar a equipe do Corinthians lá na defesa. Né? O Neneca teve que fazer uma ou duas defesas no máximo. Então, um jogo muito chato, um primeiro tempo muito chato. E aí volta para o segundo tempo na mesma formação, e isso que não dá para entender. A equipe não está bem, você está jogando dentro de casa contra uma equipe que é de Série B, uma equipe inferior à sua, valendo uma classificação na Copa do Brasil, que é um campeonato que dá para ter perspectiva de futuro com a equipe do Corinthians. Acredito que o Corinthians consiga ir longe na Copa do Brasil. É lógico, vai depender de sorteio, vai depender de que adversário vai pegar em cada fase? Vai também, porque a gente pode ter sorte de pegar adversários mais tranquilos, né, nas oitavas, nas quartas, ou não, pode ser pedreira nas oitavas e nas quartas, e aí sabe lá o que vai acontecer. Mas assim, eu consigo ver perspectiva na equipe do Corinthians na Copa do Brasil. Acredito que seja um campeonato que o Corinthians possa investir, mais do que a Sul-Americana, por exemplo. E aí você brincar, entre aspas, com essa classificação é um pouco complicado, porque a equipe não foi bem no primeiro tempo, Maicon e Breno Bidon muito abaixo, o Maicon como sempre, o Maicon, até o Dorival mesmo fala que ele não está na melhor condição física, que ele ainda não está 100% recuperado, porém ele vem evoluindo. Eu não consigo ver essa evolução do Maicon. Para mim o Maicon vem mal em todos os jogos que ele vem jogando, se eu não me engano o Maicon fez um jogo bom apenas, eu não vou lembrar qual agora, mas eu me recordo que teve um jogo bom dele, mas não é o suficiente para ele ser um titular do Corinthians. Acredito que ele não seja, eu acho que o Dorival ainda mantém esse negócio de controle de carga, muito porque o Corinthians vai jogar com o Novo Horizontino agora e no final de semana vai jogar contra o Atlético no Brasileiro, que também é um jogo importante, fora de casa. Então ele está pensando também nessa questão física do time, mas não é algo que dá para permanecer para sempre essa questão física do time. Não dá para você falar, não, vou ter que poupar aqui porque o cara não tá tão bem assim fisicamente, eu preciso dele no outro jogo. É meio complicado isso pensando que a Copa do Brasil é um mata-mata. O brasileiro, se a gente perde pro Galo no fim de semana, vou gostar? Lógico que não. Mas depois a gente recupera esses 3 pontos. Agora, a Copa do Brasil, a gente poderia ter sido eliminado ontem. Então a Copa do Brasil, querendo ou não, ela sempre vai ser uma urgência a mais do que o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, na minha visão, o Corinthians tem que se manter ali entre os 6 no mínimo, os 6 primeiros que tem time para isso, tem elenco para isso, e focar na Copa do Brasil para realmente tentar um título. Acredito que seja mais fácil ganhar um título na Copa do Brasil do que no Campeonato Brasileiro. E aí, o segundo tempo, o Corinthians volta na mesma formação, volta jogando no mesmo jeito e mal. Parece que os jogadores não queriam estar jogando, não queria vencer. Essa é a sensação que dá vendo o Corinthians no segundo tempo. Porque a gente pensa, pô, o Dorival vai mudar alguma coisa, pô, o Dorival vai mudar a maneira de jogar. Não vai mudar a peça? Beleza, mas vai mudar a maneira de jogar para a equipe pressionar mais, para a equipe conseguir fazer um gol logo, um gol cedo. Não, a equipe do Corinthians apática novamente. E aí ele vem com mudanças, né, depois de um tempo. Depois de 15, 20 minutos do segundo tempo, ele vem com mudanças. Ele traz o Thales e também traz o Carrilho, que é muito importante. O Carrilho que dá dinâmica muitas vezes para essa equipe do Corinthians. E aí, para mim, ele não erra nessa primeira substituição. Né? Ele acaba tirando o Breno Midon, que foi muito mal na partida num contexto geral, e tira o Romero, que aparentemente já estava cansado, não estava conseguindo produzir mais. E a equipe melhora com essa mudança. Só que daí vai passando o segundo tempo, o Corinthians ainda com dificuldades na criação, mas um pouco de melhora por essas mudanças. Né? O Carrilho traz uma melhora ali do lado direito. O Thales, querendo ou não, tem aquele 1 contra 1, né? E parece estar melhorando aos poucos, né? O Thales teve problema de pneumonia, ele disse que não está 100% do pulmão ainda recuperado, então tem que tomar um cuidado aí com o Thales, né? A gente que vinha percebendo que o Thales não estava desempenhando o que ele sabe desempenhar, mas entrou teoricamente ok no jogo, entrou bem no jogo. E aí o Dorival, depois de um tempo, o jogo estando 0-0 e o Corinthians, na mesma maneira do primeiro tempo, não sofrendo defensivamente, mas também não conseguindo criar, começa a encher a equipe de volante, cara.
E aí não dá pra entender. É essa parte que não dá pra entender. Você tá jogando em casa, você vai encher a equipe de volante. Aí ele vem com o Martinez e ele tira o Coronado, que é o cara da criação. Você coloca o Carrilho e o Thales para dar mais ofensividade pro time. Aí você vai mexer de novo, você tira o cara da criação para você colocar um volante. É isso que dá a dúvida. Será que o Dorival realmente sabe o que ele tá fazendo, pelo menos por agora? Porque eu sei que o Dorival ele é um ótimo técnico. Isso eu sei. E eu sei que ele vai arrumar a equipe do Corinthians. Mas o que realmente ele pretende? Será que essa realmente é a maneira certa? De estar 0 a 0 dentro de casa contra uma equipe inferior à sua e você priorizar colocar volante do que vencer a partida? E aí logo depois ele vem com o Charles ainda. E aí sim ele tira o Maicon, que já estava cansado desde quando começou o segundo tempo. E aí, assim, o Corinthians vence de fato por um gol. O Corinthians vence de fato por uma chance. Com o Félix roubando a bola na lateral direita, dando o passe pro Thales, o Thales de primeira dá pro Yuri, e o Yuri com muita calma e muita técnica dribla o zagueiro do Novo Horizontino e faz um golaço no fim do jogo. O que traz a vitória do Corinthians. Muito importante vencer novamente em casa. Muito importante o Yuri sendo o artilheiro do time e também sendo o centroavante, entre aspas, o dono do time hoje, fazer gols. Para ele é muito importante fazer gols. Pro Yuri. Muito importante. Então, assim, o Corinthians vence, mas o Corinthians não convence, né? É uma equipe que, de fato, pelo jeito que está jogando agora, não consegue criar, não consegue ter muitas oportunidades durante o jogo. Poucos jogadores estão conseguindo desempenhar um bom futebol nesse estilo que o Dorival está colocando, porque é um estilo muito mais de marcação do que de criação. E aí o Corinthians vence por uma bola, o Corinthians vence por um lance, que foi o que aconteceu. Mas para mim, contra o Santos, que é um clássico, e o Santos, querendo ou não, tá numa fase complicada e que precisa se reerguer, então o Santos vai jogar com força máxima e com muito mais vontade para sair dessa situação, dá até para passar um pano. Mas contra o Novo Horizontino, valendo uma classificação, você priorizar a defesa do que o ataque me incomodou bastante. Mas é isso, o jogo do Corinthians, um jogo muito apático, um jogo muito ruim da equipe do Corinthians contra o Novo Horizontino novamente. Espero que melhore isso durante as outras partidas que vão ter até a parada do Mundial. E, assim, acredito que. Eu torço para melhorar, mas acredito que o Dorival vai manter isso até o fim. Até o fim, pelo menos, da parada. Vai manter o time assim. Vai manter essa escalação com 5 jogadores no meio de campo, focando na parte defensiva da equipe e tentando ganhar o jogo com uma ou duas bolas. Então fica meio complicado, vai ser complicado assistir o jogo do Corinthians até a parada desse Mundial. Vamos para as notas. Para mim, Neneca, uma partida boa do Neneca, as oportunidades que o Novo Horizontino teve, ele estava lá, ele foi importante, não que teve muitas também, o Neneca não foi muito exigido nessa partida, mas foi bem quando precisou, então uma boa partida do Neneca. Félix Torres, para mim, o melhor da partida. Mesmo o Yuri fazendo gol e dando a vitória pro Corinthians, para mim o Félix foi o melhor da partida. O Félix ele foi bem tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O Félix ele não está jogando na posição dele. Ele está jogando de lateral direito, sendo que ele é zagueiro. E defensivamente ele traz muito mais segurança do que o Léo Maná. Muito mais segurança. E ele sabe que ele não tem uma qualidade ofensiva tão boa quanto do Mateuzinho, quanto até mesmo do Léo Maná, dependendo. E por isso que ele prioriza mais a defesa e vai muito bem defensivamente e vai poucas vezes ao ataque. Então ele não compromete ofensivamente e ele vai bem defensivamente. Então indo bem tanto no primeiro quanto no segundo tempo, para mim o Félix foi o melhor da partida, é um grande destaque e vem evoluindo bastante, né? Pelo menos nessa posição. O André Ramalho, para mim ele fez uma partida ruim, né? Eu falo que o Corinthians não sofreu defensivamente, porém para mim o André Ramalho muitas vezes perdido, muito afobado, dando passes muito errado. Um negócio que me preocupa também na equipe do Corinthians, essa toda hora voltando a bola pro Hugo. Eu sei que o Hugo ele não é ruim com os pés, mas ele mesmo disse, a posição dele é uma posição complicada. A posição dele ele não pode errar e vai acontecer erros. Quanto mais você entrega a bola para ele, mais chances de erros pode acontecer. E o André Ramalho é muito isso. É muita bola voltada para o Hugo, é uma saída de bola um pouco complicada
Eu ainda acredito no André Ramalho, por incrível que pareça. Eu ainda acredito que ele possa desempenhar aquele futebol que ele desempenhou quando ele chegou em 2024. Porém, ele tá oscilando ainda. Tem algumas melhoras em alguns jogos, mas para mim nessa partida contra o Novo Horizontino foi uma partida ruim do André Ramalho. Já o Kaká, para mim uma partida regular. Não foi tão bem, mas também não foi uma partida ruim dele. Acredito que o que o Kaká possa melhorar é muito a questão dessa saída de bola um pouco mais rápida, dele levar um pouco mais a bola, porque daí ele traz a equipe adversária um pouco mais para trás e a equipe do Corinthians consegue criar de uma maneira mais tranquila, mas para mim é uma partida regular do Kaká, assim como o Anguilhéry. O Anguilhéry para mim, comparado a outros jogos que ele fez, esse foi abaixo. E ele vem tendo uma sequência de jogos um pouco abaixo, mas não consigo ainda classificar como uma partida ruim do Anguilhéry. Para mim é uma partida regular, porém eu sinto falta do Anguilhéry que chegou no Corinthians ainda, que estava desempenhando muito bem. Agora ele está fazendo partidas regulares. Não sei se é pelo jeito que o Dorival está colocando ele dentro de campo, mas uma partida regular. Não foi mal defensivamente, foi algumas vezes ao ataque, mas também não conseguiu criar muito ali na parte ofensiva do Corinthians. Para mim, uma partida regular. Aí vamos para o meio de campo, que para mim foi o maior problema, porque o Corinthians estava perdendo muita bola nesse meio campo durante a partida. Tentava criar às vezes ali no meio campo e perdendo muita bola para o Novo Horizontino. Ranielli, para mim uma partida ruim do Ranielli. E aí entra algo que eu também não entendo do Dorival. Por que o Ranielli tá sendo o volante que vai mais ao ataque? Sendo que o Ranielli, todo mundo sabe que a característica do Ranielli é aquele volante mordedor, aquele volante cabeça de área, aquele volante destruidor. Ele não é um cara ofensivo, ele não vai bem ofensivamente, não é a dele, não é a do Ranielli. A principal característica do Ranielli é a marcação. Ele é muito rápido, sim, mas a principal característica dele é a marcação. Então não dá para deixar o Ranielli como um volante solto no meio de campo. Ele tem que ser o volante cabeça de área, para ajudar a defesa, para começar ali a construir a jogada. Porque ele não vai bem tanto ali na ponta, que foi muitas vezes onde ele apareceu, ele não vai bem naquela posição. O Martinez ainda dá para improvisar ali. O Martinez a gente já viu que ainda dá para improvisar ali, que ele tem um pouco mais de qualidade. O Ranielli não dá. O Ranielli é o primeiro volante. Então, para mim, uma partida ruim do Ranielli pelo fato da maneira como ele foi colocado para jogar. Maicon, péssimo, péssimo. Parece muito estar fora de forma. O Dorival falou que vê dinâmica no Maicon. Eu não vejo dinâmica de maneira alguma. Em momento nenhum do jogo eu vejo dinâmica do Maicon. Para mim, o Maicon tá muito pesado. Para mim, o Maicon ele é muito indeciso em tomar decisão. Ele pensa muito antes de tomar alguma decisão. Fica ciscando com a bola toda hora e não sabe aonde vai dar o passe. Perde muita bola no meio de campo. Não ganha na corrida de ninguém. Então, para mim, uma partida péssima do Maicon. Péssima, péssima, péssima. Tomara que nessa parada do Mundial ele consiga melhorar essa forma física dele, consiga ganhar um pouco mais desse ritmo de jogo, porque ele tá tendo várias oportunidades, coisa que ele não vinha tendo tanto com o Ramon, e que ele melhore nessa questão, porque ele é um jogador importante para o elenco. Para mim, o Michael não é um jogador para ser titular, mas é um jogador importante para o elenco. Breno Bidon, para mim, o péssimo dos péssimos dessa partida. Breno Bidon foi muito mal, só passezinho para trás, muito inseguro, parece que não sabe mais a posição que joga, parece que é um moleque que acabou de sair da base e subiu pro profissional, e ele não é. A gente já viu jogos do Breno Bidon espetaculares, jogos muito bons do Breno, e ele não consegue desempenhar. E já não é de hoje, já vem de umas 3 partidas que o Breno não vem bem. Ele conseguiu fazer 2 boas jogadas apenas lá na frente, sendo que o Breno tem qualidade no passe, sendo que o Breno ele é mais habilidoso do que qualquer os outros 2 volantes que estavam ali escalados. Então, tipo, muito ruim. E decepciona porque a gente sabe que é um jogador de qualidade. Se é um jogador que a gente já tem noção que não tem qualidade, a gente já espera isso, mas o Breno não. O Breno realmente é um jogador com qualidade, um jogador importante e que não vem desempenhando bem, e para mim foi o péssimo dos péssimos dessa partida. Coronado, para mim uma boa partida do Coronado. Apesar de não estar na posição em que eu prefiro que ele esteja, ele é o que mais tenta, tanto individualmente quanto coletivamente. É o que tem um passe diferente,
é o que tenta uma jogada diferente. Quando ele vê que não dá para tocar para ninguém, ele faz aquela jogada individual dele, que ele passa de 1 e 2 e 3 jogadores, mas aí a marcação chega muito forte, ele não consegue fazer mais nada. Mas para mim, ele tenta participar do jogo. Isso é importante, e é importante também para o Coronado aproveitar essa oportunidade que o Garro ainda não voltou, para ele ter mais oportunidade no Corinthians, ter mais ritmo de jogo, porque ele vai ser muito importante. Eu gosto muito do estilo de jogo do Coronado. O Romero, para mim uma partida regular do Romero, né? O Romero assim tentou algumas jogadas em escanteio que procuravam bastante ele de cabeça, ajudando na marcação como sempre, tentando criar algumas jogadas, mas não foram muito efetivas no ataque. Então, para mim, uma partida bem regular do Romero. E o Yuri, como sempre, fazendo uma boa partida, correndo o jogo todo, se esforçando, mesmo estando sozinho no ataque, ele sempre tenta, ele vai buscar a bola de vez em quando um pouco atrás. E na única oportunidade que ele teve no jogo, ele foi calmo o suficiente para conseguir aproveitar e para conseguir matar o jogo e classificar o Corinthians. O Yuri que vem sendo o jogador mais importante desse ano para mim no elenco do Corinthians. Para mim ele é o mais importante, vem fazendo gols importantes, vem sendo decisivo e espero que nessa janela também no meio do ano o Augusto Melo não faça nenhuma cagada para mandar o Yuri embora, para liberar o Yuri por qualquer valor. O Yuri, querendo ou não, é o artilheiro do Brasil hoje e merece uma oportunidade na seleção brasileira. É o artilheiro da equipe, não tem como você liberar o Yuri com um valor que seja nem um pouco significativo. Eu, falando por mim, parte de torcedor, só liberaria o Yuri se pagasse a multa, porque daí não tem o que fazer, pagou a multa. Mas a gente sabe que não é assim. Dependendo do valor, vai mexer com a cabeça do presidente, dependendo do valor e do time, vai mexer com a cabeça do Yuri, e aí não se sabe. Mas tente segurar o Yuri o máximo que der, e se puder, renove com o Yuri Alberto, porque ele é muito importante para o Corinthians hoje. Thales Magno, para mim entrou bem na partida, então uma boa partida do Thales, assim como o Carrilho também entrou bem, porém o Carrilho muito aberto pela direita. Acho que o Carrilho pode fazer essa variação entre ficar aberto e também ficar ali mais pelo meio, pela qualidade que o Carrilho também tem no passe. O Martínez, para mim é uma partida regular, né? Ele entrou e fez o que ele tinha que fazer, que era marcar, tentou algumas jogadas pela direita que ele sempre consegue ali junto com o lateral. Então, para mim, uma partida regular. E o Charles, fica difícil dar nota pro Charles, porque o Charles entrou bem no final do jogo, só para ajudar na marcação. Não lembro nem do Charles tocando na bola, para ser bem sincero. Então, eu nem posso dar nota pro Charles aqui. Mas foi isso, esse foi o pós-jogo entre Corinthians e Novo Horizontino. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês concordam ou discordam de alguma coisa que eu pontuei aqui, deixe nos comentários. Hoje não conseguimos estar aqui eu e o Gabriel juntos, está só eu aqui sozinho, mas quem sabe aí no fim de semana a gente consiga fazer uma live juntos para vocês. Deixa o like, compartilhe o vídeo que é muito importante e abraço!